E aí a questão da perspectiva, né? Essa questão da temporada do Náutico. O título para o Náutico hoje, o título pernambucano vale, ok, vale. Mas eu acho que o pós-título ou pós-perda de título é muito mais importante do que o título em si. O Náutico ser campeão hoje não vai ser de grande festa para o torcedor, mas vai ser de paz, de calma para a Série B. E se o Náutico não ganha o título, a chance do Náutico entrar no espiral negativo e disputar o rebaixamento de fato, brigar contra o rebaixamento ou até cair, é grande. Então, por isso que o título hoje para o Náutico é a chance de virar a chave para a paz, que o Náutico não está tendo essa paz desde o início do ano. Já vai no terceiro treinador, repressão na diretoria, enfim, muitos questionamentos e com razão de um planejamento falho. Então, o Náutico precisa desse título para ter paz, não é nem para comemorar um título. Acho que se o Náutico ganhar o título dia 30, de hoje não vai comemorar, vai se sentir aliviado, vai ter um peso nas costas. É para evitar um furacão gigantesco também, né? Calma, exatamente, assim, evitar, é como o Rodolfo falou, se o Náutico perde e não consegue esses pontos aí nesses 2 jogos do meio, a bronca é muito grande, velho. É 0 em 12 e você perdendo um título para um time da Série D, né? O Náutico tá flertando com a tragédia já tem alguns jogos de invasão de campo, de briga vestiário, enfim, tá? Hoje... Todo jogo tem algum episódio, né? Uma coisa incrível. Exatamente. Todo jogo. Eu acho que tu ia citar, Lucas, mas já antecipando um pouco da pauta, teve a situação com o Diógenes Braga hoje, que teve uma confusão, o torcedor partindo para cima dele, cuspindo nele, enfim, ele teve que sair escoltado pela polícia por seguranças, o clima estava muito tenso, né? Então, e entrando um pouco nessa parte política, eu falei ano passado aqui, acho que se eu fosse amigo de Diógenes, eu diria para ele não ser candidato a presidente, e eu não estou julgando a competência aqui, mas Diógenes já vem de 4 anos sobrecarregado de todos os problemas do futebol do Náutico sobrar para ele. Então, por mais que ele diga que não está envolvido no futebol, mas ele está, obviamente, ele não tem como se afastar do futebol, e já vem um desgaste de 4 anos. Então, primeira derrota, primeira eliminação, quando tem uma derrota dessa na final, tudo vai sobrar para ele. Então, ele já vinha, ele não é um presidente zerado. Se o Náutico inverte, e é Luiz Felipe Figueiredo o presidente e Diógenes, ia ter uma crítica ou outra para Luiz Felipe e ia ser muito para Diógenes, mas não era o presidente. Como não era para Edno. Edno teve muitas críticas na reta final da gestão, mas sempre que tinha uma crise no futebol, era tudo de Diógenes e Edno sempre passou tranquilo. Agora não, agora tudo vai para Diógenes do futebol e ele como presidente. Então traz uma pressão política. No futebol que puxa como Diógenes puxava para Edno. Diógenes era assim... o escudo. Não dá para dizer 50-50, mas ele era muito do clube, né? Assim, o futebol era ele era o vice-presidente. Hoje não. O vice-presidente de Edno, que é Luiz Felipe, não cuida do futebol. Eu confesso que eu não sei o nome dos diretores de futebol do Náutico. Na época de Diógenes, eu sabia. O futebol do Náutico, Diógenes, é fato. Até tinha outros por ali, mas ele era tudo. Ele carregava o futebol ali. Então o pau era nele, né? Tem Roberto Selva, Eduardo Belo e Gilberto Corrêa. São Eduardo 3 vice-presidentes de futebol. 3 vice-presidentes de futebol divididos, né? Um é vice-presidente de futebol financeiro, que é Eduardo Belo, que é um cara que apita pouco. Tem Roberto Selva, que é um que está mais influente. E Gilberto, que é o de futebol de base, que ele faz a transição. E tem Ari Barros. Mas faz essa enquete aí nos aflitos. Não conhece. Dos 14 mil. Eu não digo conhece. Que 200 vão saber o nome desses caras. E olha lá. Eu tive uma tweetada de André Campos essa semana, foi semana passada, ele dizendo quem é a diretoria de futebol. A torcida não conhece. E aí tem que chamar essa responsabilidade. E é um nome influente, é um nome que tem bagagem no Náutico. E aí, pegando outro gancho na diretoria de futebol, questionamentos a Ari Barros. É um executivo de futebol que chegou, que veio de acesso com juventude, trouxe Wagner Leonardo e até hoje parou nisso. E assim, se ele é o chefe de departamento, ele tem que... Até hoje, né? Como... Tá vivendo disso até hoje. Exatamente, deitou nisso aí e pronto. E assim, ótima contratação, beleza, mas foi embora e aí? Depois disso fez mais 30 contratações. Não conseguiu repor até agora o zagueiro que ele trouxe, não acertou a mão no timing de montagem de remontagem de elenco na Série B do ano passado, não acertou a montagem esse ano. E é um nome que tem que ser questionado, porque ele é o chefe do departamento, ele é o executivo de futebol. Então, assim, se o Náutico hoje, o planejamento do Náutico hoje, a gente tá falando do ataque, o Náutico vai para a final do Pernambucano com Chiesa sem estar 100%, por culpa do planejamento de Ari Barros e toda a diretoria de futebol, porque apostou em Chiesa, que achava que Chiesa ia voltar bem de lesão, em Álvaro,
que a gente já falou 10 vezes aqui, mas e Álvaro, com um mês, viram que não tinha condição e mandaram embora, né? Eles prestaram Álvaro. Então o Náutico errou nesse planejamento do camisa 9, não trouxe Amarildo, que era uma aposta total, e depois trouxe ainda Léo Passos. Mas assim, hoje o Náutico sofre no ataque por erros de planejamento do Náutico, da diretoria de futebol. Então, Ari Barros tem que ser responsabilizado por esse ataque inoperante. De um Evandro que é pouco incisivo, dos pontos, são poucos pontos que o Náutico tem, né? Evandro, Leandro Carvalho, Robinho, cada hora que entra um, o torcedor sente falta. Carpina, que é um meia improvisado na ponta em alguns jogos para ver se rende, porque o Náutico errou muito nesse setor ofensivo. Então, o Náutico hoje tem essas dificuldades. Some, né? Deu uma sumida, teve se cogitado até de sair do clube, enfim, de ser negociado, voltou a ser relacionado, mas assim, deu uma sumida completa a Carpina, né? De repente você não via mais falar no cara que é o artilheiro do time. Exatamente. Ele, Robinho e Jean são os 3 artilheiros com 5 gols. E ele, nos 2 jogos da Série B, ele não foi nem relacionado. Ou será que Carpina fez menos do que Léo Passa, Amarildo ou qualquer outro? Não fez, pô. Então, assim, você pode ter 10... mas Carpina não merece ser titular. Eu não tô dizendo que Carpina tem que ser titular. Mas no banco ele tem espaço. Porque o que eu vi de Amarildo até agora não merece ser titular. O Eduardo Teixeira hoje não estava no banco. Aí Carpina voltou a aparecer. E o próprio Roberto Fernandes gosta de Carpina porque indicou para o Santa no passado. Então, assim, o caso de Wagninho, por exemplo, que é um jogador que eu critico muito. Wagninho foi titular contra o Santa Cruz na semifinal. Na outra semana foi emprestado para o Ferroviário. Ou seja, a diretoria está perdida. Ano passado, Jefferson e Matheus Carvalho foram afastados. A diretoria disse, eles não vão continuar treinando com o elenco, mas não fazem mais parte dos planos do Náutico. Um mês depois, voltaram a treinar e voltaram a figurar no banco. Ou seja, assim, aconteceu com o Carpina agora, aconteceu no passado, é recorrente o quanto a diretoria de futebol é perdida. E, falta um pouco de experiência, falta um nome mais cascudo. E aí o executivo de futebol, que podia chamar essa responsabilidade, talvez seja pior do que os diretores amadores, que eu não digo amadores do sentido de amadorismo do pior da palavra, não. São diretores que não são remunerados. Profissional é Ari Barros. São diretores amadores, mas que muitas vezes talvez saibam até mais do que consigo fazer mais do que Ari Barros.